obrigado, boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à Casa África pelo convite que me formulou para participar neste webinar, neste debate, que me parece muito importante e interessante. Antes de responder à pergunta o que é que está a acontecer em Moçambique, e concretamente em Cabo Delgado, eu gostaria talvez de lembrar duas coisas. A primeira coisa é que nos últimos 50 anos, Moçambique, a história de Moçambique tem sido marcada por recorrentes ciclos de violência armada, e é uma violência armada de contestação ao Estado, quer ao Estado colonial, quer ao Estado pós-colonial. Tivemos a guerra anticolonial nos anos 60 até começo dos anos 70. Logo depois, em meados dos anos 70, mais ou menos, nos finais dos anos 70, começou a Guerra Civil, que se prolongou até mais ou menos início dos anos 90. Depois tivemos a introdução da democracia multipartidária, mas a violência sempre nos acompanhou, sobretudo nos ciclos eleitorais, com as eleições. Houve sempre violência pós-eleitoral e, em alguns casos, até tivemos retorno à guerra na sequência dessa violência pós-eleitoral, e até o conflito que temos atualmente em Cabo Delgado, que eu caracterizaria por uma guerra. Para mim, é uma guerra que nós temos em Cabo Delgado. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostava de fazer referência, antes de responder à pergunta, é que quando o conflito armado eclodiu a 5 de outubro de 2017, como podem imaginar, era um fenômeno novo e começou a haver muitas interpretações. Então, não se sabia bem o que estava a acontecer. E pelo menos, a partir dos trabalhos que temos estado a fazer, havia 3 interpretações. A primeira interpretação era aquela interpretação de que Moçambique era vítima de uma espécie de conspiração externa. Portanto, era a tese defendida, sobretudo, pelo governo de Moçambique, fundamentalmente dizendo que o conflito estava sendo movido por forças externas contrárias ao desenvolvimento do país. Portanto, não havia nada de dimensão interna no conflito. A segunda interpretação era aquela interpretação que ecoava em algumas vozes, dizendo fundamentalmente que o conflito tinha a ver com o problema de terras. Era essencialmente um conflito de terras por causa de recursos naturais que existem na zona norte de Moçambique, particularmente em Cabo Delgado. E, finalmente, temos a terceira interpretação, que me parece que vai mais na linha do que realmente está a acontecer no terreno, que é aquela nossa interpretação desde os nossos trabalhos de há 3 anos para cá, que é um conflito com uma dimensão religiosa importante de caráter jihadista. Então, estes 2 pontos importantes. Primeiro, o facto de que Moçambique está a viver em ciclos de violência desde os anos 60 até hoje, e, em segundo lugar, estas interpretações que se dão ao conflito. Quando nós olhamos para o que realmente está a acontecer no terreno, constata-se que nós temos em Cabo Delgado uma guerra. Nós temos em Cabo Delgado uma violência armada, como eu me referi há bocado, de contestação ao Estado. E essa violência armada, essa contestação ao Estado, articula-se à volta de um discurso religioso, explora e mobiliza as diferentes tensões existentes a nível local, nomeadamente tensões étnicas, tensões sociais, tensões econômicas e políticas. E com o tempo, essa violência foi ligando-se cada vez mais ao terrorismo global, no contexto das dinâmicas de movimentos extremistas a nível da região. É preciso não perdermos de vista que Moçambique situa-se numa zona onde o fenômeno de violência ligada ao extremismo, ligada ao, vamos lá chamar, terrorismo, está bem presente. Bom, a Tanzânia tem estado a sofrer esses vítima desses problemas, o Quênia, a Somália, toda esta costa oriental. Portanto, Moçambique está exatamente na região onde nós temos a ocorrência dessas dinâmicas de movimentos extremistas. De facto, o grupo que está na origem dos ataques, pelo menos no início, em 2017,
é um grupo que estava ligado a uma seita, chamemos religiosa, localmente conhecida por Al-Shabaab, e que não tinha nada a ver com o Al-Shabaab da Somália. Bom, as populações locais apelidaram essa seita Al-Shabaab por semelhanças, eventualmente, com o que eles ouviam falar dos Al-Shabaab da Somália. E esse Al-Shabaab, presente em Cabo Delgado, portanto, essa seita, pretendia instalar a nível local um Islão radical, um Islão diferente do que tem sido praticado na região há séculos. E muitos líderes religiosos a nível local, líderes muçulmanos, particularmente em alguns distritos de Cabo Delgado, mas também em outros distritos das duas províncias vizinhas, nomeadamente Niassa e Nampula, estiveram, de facto, em confrontação com esses jovens que estavam a criar distúrbios nas mesquitas locais. Estamos a falar dos anos 2009, 2010, 2011. Aliás, não só estiveram em confrontação com esses jovens, como também esses líderes muçulmanos locais denunciaram esses jovens, denunciaram esse grupo junto das autoridades moçambicanas. Em alguns distritos, esses jovens foram presos, noutros distritos nem tanto, portanto, houve também uma espécie de uma atuação não uniforme por parte do Estado em relação a esses jovens que criavam distúrbios nas mesquitas, membros desta seita religiosa. Portanto, a exploração e a mobilização das tensões existentes localmente, as tensões a que eu me referi, étnicas, económicas, sociais, políticas, a exploração dessas tensões permitiu ao grupo dos insurgentes, como também chamamos aqui, construir uma narrativa anti-governo, construir uma narrativa anti-Estado e também permitiu elementos particularmente jovens, não só nos distritos de Cabo Delgado, como também nos distritos de Nampula e também nos distritos de Niassa, sobretudo na fronteira com a Tanzânia. Resumindo e voltando à pergunta que me coloca, o que está a acontecer hoje em Cabo Delgado, de facto temos uma guerra, e temos uma guerra de contestação ao Estado, e que se articula à volta de um discurso religioso, de caráter, diria, jihadista, mobiliza as tensões locais, tensões económicas, políticas, sociais e às vezes até religiosas, e acaba, de facto, criando um grande problema ao próprio Estado, às autoridades locais, e depois temos a guerra que se vem desenvolvendo e, como consequência, evidentemente, a crise humanitária que nós temos instalada agora, não só em Cabo Delgado, como também nas outras duas províncias, Niassa y Nampula. Muchas gracias, señor Forquilla. ¿Hasta qué punto está influyendo en la radicalización de más jóvenes, que supongo que ese es el factor que más preocupa, ¿no? ¿Hasta qué punto digamos, la pobreza de la región, pese a ser una región profundamente rica en gas, en rubíes, creo, es decir, es una región con un potencial agrícola también muy grande? Hay un concepto también de sensación de abandono por parte de los jóvenes, de abandono del Estado en esa región, como hemos visto en otras regiones que han tenido conflictos religiosos, que se han avivado en este sentido. Sim, eu penso que a questão da radicalização dos jovens, evidentemente, tem a ver com socioeconómicas locais. Eu costumo dizer muitas vezes, na realidade, as condições socioeconómicas dos jovens daquela região, Cabo Delgado, Nampula e Niassa, não são tão diferentes das condições socioeconómicas de outros jovens de outras regiões de Moçambique. Portanto, pobreza, desemprego, abandono, uma relação difícil com o Estado, um Estado, diria, distante. Portanto, essas condições socioeconómicas objetivas existem em Cabo Delgado, em Nampula e Niassa, como também em qualquer outra província do país. Agora, eu penso que há uma particularidade, quer dizer, o que faz com que efetivamente essas tensões sejam mobilizadas
é o facto de que a região, nomeadamente Cabo Delgado, mas também Nampula e Niassa, está muito próxima de, como eu mencionei na minha primeira, que eu disse antes, estar muito próxima do que tem vindo a sofrer os problemas de violência extrema, ou então poderíamos chamar também o fenômeno da radicalização. Portanto, o facto de nós termos contactos, laços histórico-religiosos, de longa data entre Cabo Delgado e Tanzânia, isso permitiu também que, de facto, através desses laços, ideologias, vamos lá dizer, mais radicais tivessem terreno na própria região de Cabo Delgado. Associado a isso, obviamente, temos o problema da vulnerabilidade das fronteiras. Aqui é um problema muito sério que permite não só a passagem de pessoas e bens de uma forma ilegal, e também que alimenta toda uma economia ilícita com tráficos, contrabando, etc. Portanto, o que eu acho, que eu penso, é que efetivamente a proximidade da região de Cabo Delgado, Nampula e Niassa, com zonas onde o fenômeno da radicalização tem estado presente já há muitos anos, isso efetivamente tornou a zona de Cabo Delgado, a zona de Nampula e Niassa, muito mais vulnerável a essas ideologias radicais. E por via disso, evidentemente, associado a isso o contexto a que me referi, de vulnerabilidade dos jovens, o contexto socioeconômico difícil para os jovens, torna muito mais, diria, fácil a adesão dos jovens a essas ideologias radicais. Fantástico. Una última pregunta, porque ya estamos en el límite del tiempo, que seguramente no es fácil de contestar brevemente, pero ¿cuál es el escenario que anticipan ahora en los próximos meses para Cabo Delgado y por dónde pasa la solución a este conflicto? ¿Es imprescindible una mayor implicación internacional para abordar el conflicto o qué cree que hay que hacer? Em primeiro lugar, em termos de para onde é que vamos, eu acho que a situação é, diria, sombria, porque a violência atingiu um nível tal que acabou se instalando na região uma zona de conflito e que o que me parece é que se não houver medidas muito concretas para conter a violência, nós vamos ter naquela zona uma espécie de violência endêmica, muito semelhante provavelmente ao que se passa no leste do Congo, da República Democrática do Congo. Por que eu digo isso? Por razões semelhantes àquelas que nós temos na República Democrática do Congo, na zona leste. Em primeiro lugar, uma violência que ganhou raízes na região, no caso Cabo Delgado. Em segundo lugar, temos uma economia ilícita que se instalou na região já faz algum tempo, que eu mencionei, caracterizada por tráfico de madeira, tráfico de droga, contrabandos, enfim, um crime organizado que se instalou aí. Então, a zona funciona também como uma região onde os criminosos passeiam, digamos assim, se instalaram e fazem as suas atividades com muito mais intensidade. Então, o facto de termos uma zona com violência já enraizada no local, o facto de termos redes de crime organizado a funcionar na região faz algum tempo e acrescentado a isso, tanto associado a isso, o facto do Estado moçambicano estar visivelmente com dificuldades em combater o grupo, isso vai, na minha opinião, nos próximos tempos, permitir uma espécie de instalação aí na zona, se não se fizer, digamos assim, se não houver esforços adicionais para conter a violência, a instalação aí na zona de uma violência que poderia durar por muito mais tempo. Agora, é imprescindível a intervenção externa para conter a violência. É um pouco difícil responder à pergunta. O que é um facto? Eu acho que é preciso ver o problema
de duas maneiras. Há uma maneira de olhar para o problema do ponto de vista imediato. Temos um problema de crise humanitária muito forte que se instalou na região. Isso precisa de ser resolvido. Aí sim, Moçambique precisa de contar, obviamente, com apoio externo. Mas há também a segunda maneira de olhar para o problema a médio e longo prazo. Eu, sinceramente falando, não sei se a intervenção externa militar, por si só, vai resolver o problema. Eu tenho estado a dizer isso em muitos outros fóruns. O que me parece a mim, penso que precisamos de ter uma solução que combine, por um lado, a intervenção militar, sim, porque é importante, se trata de uma guerra, mas, sobretudo, uma componente, diria, socioeconômica muito forte que crie condições a nível local para desincentivar que os jovens se sintam atraídos a aderir a ideologias extremistas, como é o caso que tem estado a acontecer agora. Portanto, vai exigir, penso, esforços muito mais conjugados do que unicamente esforços militares. Aliás, basta só olhar para o que acontece em outros contextos, como no Sahel, por exemplo, onde temos forças externas, mas já há muitos anos não estão a conseguir resolver o problema. E o risco de termos a mesma coisa em Cabo Delgado é bem real. Muchísimas gracias, muito obrigado, señor Forquilla. Ha sido un placer contar con usted y bueno, ya hemos hablado, encantados de este contacto de Casa África con el instituto, con el IESE. Ha sido un placer escucharle, aportará una perspectiva fantástica para este webinar y de nuevo, muito obrigado. Muito obrigado. E foi um grande prazer. Obrigado pelo convite.